Fala comigo, povo de Deus, povo abençoado, povo cheio da graça e da unção do poder de Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o pregador, sou evangelista Elias Duarte. Sou eu, aquele homem que estava condenado à morte pela medicina e que está de volta à vida devido à misericórdia de Deus. 95% de obstrução arterial e estava vivo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Eu criei o canal Marcas da Promessa em forma de agradecimento que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso fez pela minha vida. E esse canal ele é para trazer palavra, porque muitas das vezes você não está precisando de arroz, feijão, comida. Isso graças a Deus você tem em casa. E muitas das vezes você está precisando de se alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. E como hoje eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo, Deus me deu a vida novamente. Em prol desse fato que Deus fez na minha vida, a minha maneira de retribuir esse carinho que Deus tem para comigo é falar das suas maravilhas. Então aqui é um canal que eu vou falando da minha vida após a minha cirurgia cardíaca e, aproveitando isso, falando da palavra de Deus que alimenta e te sustenta espiritualmente. O texto, a referência bíblica que eu trago aqui hoje para você, está no livro de Daniel. Eu falo sobre Sedraque, Mesaque e Abednego. Quem são esses três jovens? Por que Jesus tocou no meu coração para trazer um entendimento, uma palavra falando sobre Sedraque, Mesaque e Abednego? E o que a gente pode aprender e trazer para o nosso dia a dia a história desses três jovens? O que me chamou a atenção estudando e lendo sobre Sedraque, Mesaque e Abednego? Para você entender melhor, o rei, ele fez um decreto. Ele mandou fazer uma imagem de ouro. E o decreto era: todos aqueles que ouvirem o som, como se fosse uma trombeta de vários instrumentos, resumindo aqui, de vários instrumentos, quando esse som desses instrumentos tocasse, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Porém, três jovens se recusaram a se prostrar diante daquela imagem. Esses três jovens eram chamados de Sedraque, Mesaque e Abednego. Até aí, você conseguiu entender? Esses três jovens se recusaram a se prostrar diante daquela imagem. E aquele que não se prostrassem diante daquela imagem era lançado a uma fornalha, aonde, consequentemente, aquela pessoa seria morta. Beleza? Até aí estamos entendendo? E o que me chama a atenção na história de Sedraque, Mesaque e Abednego? Primeiro, vamos ter esse seguinte entendimento junto comigo. Meu amigo, minha amiga, quando eu e você éramos pequeninos, nós recebemos a educação de nossos pais, não é verdade? Para quem teve pai, para quem teve avó, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas quem te educou, quem te passou alguns conceitos. E eu fiquei pedindo orientação a Deus, explicação a Deus, para Ele pudesse revelar para mim por que aqueles três jovens se recusaram a se prostrar diante daquela imagem. Qual foi o motivo? De toda uma sociedade ali, os três jovens, entre aspas, se rebelaram.
Desacataram um decreto, uma ordem do rei, mesmo sabendo que ia ser jogado à fogueira, a uma fornalha. Pegou a ideia? Então, irmãos, vaso de Deus, quando eu e você éramos pequeninos, recebemos ensinamentos de nossos pais, de nossos tutores. Por exemplo, quando eu era criança, minha mãe me ensinou que eu só deveria ter as minhas coisas e não pegar as coisas dos outros. Minha mãe, ela vasculhava minha mochila para saber se eu estava pegando algo de alguém. Se eu tivesse um lápis que não foi ela que comprou, ela queria saber o que esse lápis está fazendo aqui na sua bolsa. Ali a minha mãe estava me ensinando alguns princípios. A minha mãe ali estava me ensinando que eu não deveria pegar nada de ninguém. Tá dando para você entender? Provavelmente você também deve ter tido esse ensinamento. Segundo, a minha mãe sempre me disse que eu deveria ser honesto. A minha mãe falava muito sobre honestidade. Você é pobre, mas você tem que ser honesto. Não é porque você é pobre que você vai ser desonesto com as pessoas. Vou dar um exemplo. Uma certa vez a caixa do supermercado, ela me deu um troco a mais. Ela me deu um troco a mais. E eu poderia muito bem levar vantagem indevida sobre a desatenção dela ter me dado o troco a mais. E o que eu fiz? Fui lá e devolvi o valor, a importância que ela estava me dando a mais. Isso é uma prova da minha honestidade. Aquilo que mamãe me ensinou quando eu era pequenino. Consequentemente, você que está assistindo esse vídeo também deve ter recebido esses ensinamentos de honestidade. Há pouco tempo agora, minha aluna, conversando comigo, disse que uma colega dela foi dispensada do trabalho por justa causa, por fraudar assinaturas. Não querendo julgar, mas é um fato. Essa pessoa teve um ensinamento quando criança sobre honestidade? Se teve, pelo menos nesse momento aí, ela deixou a desejar. Então, minha gente, honestidade é algo que mamãe me ensinou. Isso é um dos princípios que minha mãe me ensinou. Ser honesto. Ter aquilo que é meu e não aquilo que é dos outros. Terceiro, ser respeitoso. Respeitar os mais velhos. Minha mãe me ensinou a respeitar o mais velho. Quando o mais velho que você falar, ouça. Baixa a cabeça e ouça. Não discuta com quem é mais velho que você. Se o mais velho falar, ouça, meu filho. Não fica debatendo o que o mais velho está falando para você. Você está me entendendo, gente? Existem alguns princípios que são colocados na nossa vida, principalmente pelos nossos tutores, nossos pais. Enquanto aqueles jovens, Sidraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a se prostrar diante daquela imagem, e eu perguntei a Deus qual o motivo, qual a razão, por que eles não se prostraram. E talvez eu e você não se prostrasse. Talvez eu e você não se prostrasse diante daquela imagem. Mas Sidraque, Mesaque e Abednego se prostraram. Não se prostraram, perdão. Talvez eu e você se prostrava com medo. E eles não se prostraram. Sabe o que significa isso? Princípios. Consequentemente, aqueles jovens carregavam dentro de si o princípio: amar a Deus sobre todas as coisas. Eram 3 jovens judeus que, consequentemente, seus pais o educaram a somente se prostrar diante do Deus de Israel. Por isso que talvez eu e você, consequentemente com medo de morrer, de ser lançado à fogueira, ia se prostrar diante daquela imagem.
Só que aqueles 3 jovens se recusaram. Por quê, gente? Princípios são inegociáveis. Quando você tem princípios, você não negocia. Se você me oferecer milhões de dólares para ser desonesto, você vai ficar na pista. Precisaria? Claro, quem não precisa de dinheiro? Eu não sou hipócrita. Só que eu não vou adquirir essa importância com desonestidade com ninguém. Então, meu princípio de ser honesto é inegociável. Meu princípio de não tirar, não pegar nada de ninguém é inegociável. Meu princípio de respeitar o mais velho, respeitar o meu próximo, é inegociável. Então, quando a gente vê aqueles jovens se recusando a se prostrar diante daquela imagem, você vai vendo que eles tinham princípios. E o princípio que eu acredito que eles deveriam ter era amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Se o presidente da República, não estou querendo falar de política, só um exemplo, se o presidente da República lançar um decreto, aquele que estiver passando na rua com a Bíblia embaixo do braço, será preso pela polícia militar ou pelo exército e será levado à prisão. E por lá permanecerá sobre 30, 40 anos. Estou dando só um exemplo esporádico para você entender melhor. Você andaria com a sua Bíblia embaixo do braço? Você faria igual Sidraque, Mesaque e Abednego? Você se recusaria a acatar esse decreto pelo rei, pelo presidente? Se você tiver o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, você vai morrer em nome de Deus. Mas você não vai acatar, embora temos que respeitar as autoridades. Mas toda regra tem exceção. Qual é a exceção? Primeiramente, eu tenho que amar o meu Deus sobre todas as coisas. Se possível, morrer pelo meu Senhor, assim eu farei. Segundo, gente, a coragem que esses jovens tiveram. Então eu tirei 3 lições com os jovens Sidraque, Mesaque e Abednego. Coragem. Meu irmão, minha irmã, esses 3 jovens peitaram o sistema da época. Peitaram o decreto imposto pelo rei. Você teria essa coragem? Eu e você teria essa coragem tão jovem? Talvez hoje eu teria essa coragem por ter mais experiência, ter outra cabeça, mas um jovem já pensar assim, hoje em dia está muito difícil. Você acha que hoje, nos dias de hoje, um jovem iria deixar de cumprir uma ordem acatada por uma autoridade que fosse contra os seus princípios? Você acha que hoje um jovem faria isso? Mas Sidraque, Mesaque e Abednego mostrou para mim e para você que a gente tem que ter coragem. Meu amigo, minha irmã, haverá tempos que você que serve a Deus, você que tem Jesus Cristo dentro do seu coração, você vai ser perseguido. Haverá tempos que você vai ser perseguido, você que adora e exalta o nome de Deus, haverá tempos que você vai ser perseguido e você vai precisar ter coragem, ter a coragem de Sidraque, Mesaque e Abednego. Eu e você vamos ter que ter coragem, porque os princípios que nós temos dentro do nosso coração, temos que ter coragem para defender os teus princípios. E, se for possível, se for necessário, morrer. Morrer, mas defender os teus princípios. Defender aquilo que Deus colocou no seu coração. Então esses jovens são admiráveis pela coragem, meu irmão. Os jovens foram lançados dentro de uma fornalha. É crer muito em Deus, irmãos. É uma fé sobrenatural mesmo desses jovens.
Tudo bem, você vai ser lançado na fornalha, aquecida 7, 5, 6, 7, 8, sei lá, vezes mais. Pode me lançar, mas eu não vou me curvar diante dessa imagem. É muita coragem. Será que eu e você teria a coragem desses 3 jovens? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque a gente não teve esses princípios. Princípios são inegociáveis, meu irmão. É o que eu e você tem que passar para os nossos filhos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Princípios. É o que está faltando hoje para mim, para você, para a humanidade. Faltam alguns princípios. Princípios não se negociam. Terceiro, esses 3 jovens me ensinaram que você tem que se posicionar, meu irmão. Você tem que se posicionar das coisas desse mundo contra as coisas que Deus coloca no seu coração, sobre a sua vida. Não é porque que eu vivo nesse mundo que eu tenho que aceitar as coisas desse mundo. Porque eu não posso viver segundo a minha carne, eu tenho que viver segundo o Espírito Santo de Deus na minha vida. E determinadas situações na nossa vida que precisamos nos posicionar. Eu estava fazendo um estudo sobre o Mondex. Depois você pesquisa aí na internet. O Mondex, resumindo para você, é um biochip que vão colocar aqui, ó, na sua mão direita aqui, entre o polegar e o indicador, na parte posterior à sua mão, entre o polegar e o indicador, vai ser colocado o chip Mondex. Esse chip, ele vai armazenar toda a tua vida, a sua idade, o ano que você nasceu, identidade, CPF, tudo, num único chip. Sua carteira de motorista, qual a faculdade que você cursou, qual o curso técnico que você fez, se você tem passagem pela polícia e outras coisas mais. Tudo vai ser registrado nesse biochip. E o Mondex, ele vai substituir a moeda, o dinheiro. A ideia é que se torne uma moeda mundial, uma única moeda em todo o mundo. Dólar, euro, real, peso. Vai ser uma moeda só. Você já reparou do Pix? O Pix é o quê? É um dinheiro virtual, um dinheiro digital. Já estão preparando a sociedade para o futuro. O chip Mondex, ele vai poder, o governo, ele vai poder monitorar tudo que você faz. Então, aquela balinha que aquele cara vendia no trem, que o governo ele não sabia de onde vinha o dinheiro dele, agora sabe. Por quê? Porque ele aceita Pix. Não é verdade? O governo ele consegue ter um controle maior sobre você, a Receita Federal, o governo federal. E você vai ser monitorado 24 horas quando você aceitar a pôr o Mondex, biochip. E aí, você vai se posicionar? Porque segundo a palavra de Deus, em Apocalipse, isso é a marca da besta, os sinais da marca da besta. Será colocada uma marca em você. Você vai ter um códigozinho de barra. Você vai ser um produto, podemos dizer assim. Você vai ser controlado 24 horas através desse biochip. Você vai se posicionar? Você vai aceitar colocar esse biochip? Ou você vai se posicionar? Foi o que esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abednego, fizeram. Eles se posicionaram, manteve a posição deles de fiéis aos princípios de Deus, aos ensinamentos que seus pais o deram. Essa é a mensagem que eu deixo para você neste dia. Defenda seus princípios. Seus princípios são inegociáveis. Tenha coragem para peitar as imposições que o mundo quer fazer na sua vida que serve a Deus. E terceiro, se posicione. Fique em cima do muro não. Se você é um escolhido de Deus, se posicione
Não deixe que as coisas do mundo venham influenciar sobre as suas decisões. Amém? Deixo essa mensagem, deixo um abraço para vocês. Receba e pratique essa palavra em nome de Jesus. Fica na paz.